15 e versículo 11 em diante. Leiamos. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Amém? Glória a Deus. Siga pela igreja, aleluia, muito mencionada, onde fala daquele filho pródigo. Mas, para Jesus falar deste filho pródigo, aleluia, ele falou porque quando ele chegava no lugar, os publicanos e os pecadores chegavam até Jesus para ouvir Jesus pregar, para ouvir Jesus ensinar. E ali, aquelas pessoas que estavam ali em volta, escribas, fariseus, começaram a murmurar, porque Jesus recebia os pecadores e comia com eles. Por isso que Jesus aplicou esta parábola, aleluia, aquelas pessoas que estavam ali presentes. Mas no capítulo 15, aleluia, são mencionadas 3 parábolas. Aleluia. E Jesus mencionou a primeira de um homem, aleluia, que apacentava 100 ovelhas. E ali uma das ovelhas se perdeu. E aquele homem, aquele pastor, foi em busca daquela ovelha perdida. E a Bíblia diz que ele pegou aquela ovelha, botou no seu ombro e levou para sua casa. E ali ele convidou os seus vizinhos, os seus amigos, para juntos se alegrar com aquela vitória. Aleluia, Deus! E a Bíblia diz também que no céu há mais alegria por uma ovelha, por uma alma que se salva, do que pelas 99 que não precisa de arrependimento. Aleluia! Há mais alegria, porque a que estava a prisco estava segura, mas a que estava perdida, ela estava em perigo. Ela estava fora do rebanho. Aleluia! E ela foi resgatada. Aleluia, Deus! Também fala em seguida a mulher que tinha 10 dracmas e uma se perdeu dentro da casa dela. E ali a Bíblia diz que a mulher varreu a casa até encontrar aquela dracma. Porque naquela época era costume aquela mulher, quando estava noiva, usar um cordão com aquelas moedas no pescoço, as dracmas. E não podia estar faltando nenhuma. Aleluia! Por isso ela se preocupou a encontrar aquela dracma, porque era muito importante para ela. Então, quando Jesus mencionou esta parábola, ele estava dizendo que assim como aquela ovelha era importante para aquele pastor que apacentava,
Assim como aquela dracma é importante para aquela mulher, assim também somos nós importantes para Deus. Aleluia. E ali, Jesus, continuando, o filho pródigo, aleluia, falando que um certo homem tinha 2 filhos, mas o mais novo resolveu pedir a sua parte da herança que lhe pertencia. E aquele pai, a Bíblia não fala que ele questionou alguma coisa. Ele simplesmente vendeu a fazenda e deu a parte do seu filho mais novo e estava exigindo, aleluia. Não era tempo para ele receber ainda, porque herança é só quando os pais não existem mais. E aquele pai estava vivo, ele estava exigindo a sua parte que lhe pertencia, que era de direito. Ele pai vendeu e deu a parte daquele jovem. A Bíblia diz que por pouco tempo, aleluia, aquele jovem foi embora de casa para outro país, lugar distante. Aleluia. Porque quem sabe, né, aquele jovem estava envolvido em alguma camaradagem e ouvindo dos seus amigos, sendo influenciado, né, porque estava ali num lugar onde não tinha nenhuma diversão, onde não tinha nenhum prazer, aleluia, um lugar deserto, uma fazenda, que naquela época as pessoas falavam, né, campo, hoje se fala interior, colônia, aleluia, e ele estava ali, preso naquele lugar, se sentindo preso, não tinha nenhuma diversão, e ali com certeza ele foi influenciado e acabou tendo essa atitude. Aleluia. É o que está acontecendo hoje. Muito jovem, muito adolescente, sendo influenciado por camaradagem, por amigos, aleluia, e tomando decisões precipitadas. E aquele jovem, achando que não precisava mais dos pais, que já tinha muito dinheiro, já ia viver a sua própria vida sem dar satisfação para ninguém, achou que aquele tempo ia acabar mais e começou a gastar de maneira errada. Aleluia. Ele tinha tudo para ser aquele jovem. Se ele tivesse aplicado esse dinheiro em alguma coisa para crescer, para multiplicar, mas não. Ele foi para a conversa dos amigos e foi gastando com as meretrizes, em festa, em farra, aleluia. Ele está totalmente desviado da casa do Pai. E ali a fortuna dele toda se acabava. Ele ficou sem nada. E para completar, depois que ele ficou sem nada, naquele país houve uma grande fome.